Yanandu Yongolaman Gisele Sandra Almeida, Craio Rauru, acho que eu já acertei. Só reforçando, para quem não assistiu o vídeo 1, eu estou aprendendo Makushi, eu não sou linguista e eu não sou professora de Makushi, estou apenas compartilhando um pouco do que eu estou aprendendo. E no vídeo 1, nós falamos um pouquinho sobre verbos transitivos e intransitivos, como que é importante identificar isso, porque isso muda a sequência das palavras numa frase em Makushi, é diferente da língua portuguesa. Por isso é importante saber se o verbo é transitivo ou não. Aí ficou aquela pergunta, será que tem como saber se um verbo é transitivo ou não? Será? Será que tem como? Tcharam! Sim, Iná! Tem como saber, sim. Eu descobri aqui uma maneira de saber se o verbo é transitivo ou não. E eu errei muito. E eu aprendi essa diferença entre o verbo lenupá e essenupá. Errei muito a transitividade, sempre colocava o lá quando não era para colocar. Então, eu busquei frases com o verbo lenupá, com o verbo essenupá, e eu percebi que toda vez que aparecia o verbo lenupá, tinha aquela sílaba YA, que se pronuncia lá, muitas das vezes. Essa sílaba lá aparecia no sujeito, só para lenupá, para essenupá não aparecia. Então, isso mostrou que lenupá é um verbo transitivo e essenupá é um verbo intransitivo. E quando a gente parar para pensar, e para imaginar, visualizar quem está envolvido nesses dois verbos, lenupá é ensinar. O professor ensina a criança. O professor e a criança, tem dois. Então, tem o professor, que é o sujeito, ou o agente, e a criança, que é o objeto ou o paciente. Portanto, o lenupá é um verbo transitivo. Precisa colocar o lá no sujeito. E essenupá, que é aprender, a criança aprendeu. Não tem a criança. Então, é um verbo transitivo. Não tem objeto. E dessa forma, ficou fácil de eu lembrar, principalmente porque eu usei uma associação, que é o lenupá, começa com Y. Então, me ajudou a lembrar daquela sílaba, que é YA, que se coloca no sujeito. Então, eu fiz essa associação. E depois eu percebi que existia um outro par de verbo que também seguiu esse padrão, do lê e do EC. Tcharam! Foi o lembó e a sembó. E depois apareceu alguns outros. Olha que legal. Parece um padrão aí, bem distinto. Então, o verbo lembó e essembó. Lembó, dar à luz. Novamente, visualizando, a mulher deu à luz à criança. Tem a mulher e tem a criança. E quando fala essembó, a criança nasceu, só tem a criança. Ou então, lembó pode ser também mostrar. Você mostra alguma coisa. Você mostra o seu chapéu, você mostra o seu telefone, você mostra o seu livro. Então, tem você e o livro. Então, tem dois. Agora, quando eu falo apareceu, né, alguma coisa apareceu, só apareceu, né? Alguma coisa apareceu. Então, não tem outro, né? Então, é muito interessante quando a gente para visualizar quem tanto está envolvido, né, naquela ação. E daí, foi uma maneira também que eu usei para entender essa questão do verbo ser transitivo ou intransitivo. Olha outro par, leurumá e seurumá. Aparentemente parecia igual. Falei, será que só na hora de escrever foi escrito errado? Até no começo a gente acha isso, né? Depois eu percebi que não, são dois verbos diferentes. Leurumá é um verbo transitivo, portanto eu preciso de dois. Então é conversar com. O pai conversa com o filho, precisa de dois. Esse Eurumá é falar. Eu falo sozinha, eu falo com a parede, eu falo português. Então, só tem eu. Então, nesse caso, é um verbo intransitivo. Outro, por exemplo, leptagonar e septagonar. Olha, leptagonar precisa de dois. João batizou Jesus. Tem dois. Agora, quando eu falo Jesus batizou, é septagonar. Jesus batizou no Jordão.
Então, eu achei muito legal que quando a gente visualiza também, quem tanto está envolvido no verbo, ajuda também a saber se o verbo é transitivo ou intransitivo, e também existe esse padrão, obviamente, não é um padrão para todos os verbos em makushi, eu não sei quantos verbos têm esse padrão, e o interessante é, à medida que vocês forem descobrindo esses pares, ir anotando. Então, pode, no caderno, deixar uma folha, uma página, um lado, só para os verbos transitivos e outra só para intransitivo. Quando você precisar do verbo, você olha no cabeçalho, esse verbo é transitivo ou não? Se for transitivo, usa lá no sujeito. Se não, não. Então, foi uma maneira que eu usei para aprender alguns verbos e estou compartilhando com vocês também. Bom, não são todos os verbos em makushi que seguem esse padrão de ler e ser. Então, surge aquela outra questão. Será que existe alguma outra maneira de identificar se o verbo é transitivo ou não em makushi? Será? Vamos ver uma próxima vez. Inamoria, charam wei lai pukuru.